em seu nome. Não existe outro meio de termos vida, não existe outro meio de encontrarmos vida, senão no crer em Cristo Jesus. E é exatamente isso que João, então, deseja demonstrar aos irmãos, é exatamente isso que João, o evangelista, o apóstolo João, ele deseja deixar claro para aqueles que estão lendo, recebendo a sua carta. Tanto judeus, quanto gentios, quanto gregos, leem essa carta, ou leem esse evangelho, e a intenção dele é fazer com que todos possam então responder de forma certeira, convicta, como Pedro respondeu: quem é Cristo? Que você nesta noite também possa crer, que você nesta noite também creia neste Jesus Cristo, o Filho de Deus, e então, crendo nele, você tenha vida eterna. Nosso texto de reflexão, capítulo de número 1, verso de número 43 ao verso de número 51, diz assim a palavra de Deus ao seu e ao meu coração nesta noite. No dia seguinte, Jesus decidiu partir a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu lhe disse que vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Verso de número 45 novamente. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. O verso de número 49 novamente. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Curve a tua fronte e vamos falar um pouco com Deus, pedindo para que Ele, através da ação do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, venha aplicar sobre nós estas verdades. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou e o Senhor nos trouxe para perto de Ti. O Senhor fez isso através do Teu Filho amado Jesus o Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados, e então aqui nos encontramos, para adorar-te, para cultuar-te, para exaltar-te nesta noite. Então pedimos mais uma vez que o Senhor, assim como sempre tem feito em nosso meio, que o Senhor venha falar aos nossos corações.
Vê em nós, sonda os nossos corações e vê em nós caminhos que precisam ser aplanados. Que o Senhor veja em nós aquilo que não é bom aos teus olhos e que o Senhor arranque. Que o Senhor, por meio da tua palavra, nos instrua. Que o Senhor, por meio da tua palavra, nos modele. Que o Senhor, por meio da tua palavra, nos transforme. E que dia a dia, mais e mais, possamos ser e nos tornar mais parecido com teu Filho amado Jesus o Cristo. Semana passada, então, irmãos, nós meditamos do verso 35 até o verso de número 42. Falamos a respeito das consequências de estar exposto ao verdadeiro testemunho, ou seja, ao testemunho verdadeiro que João, o Batista, ele deu a respeito de Cristo. Vemos que, como consequência de um testemunho verdadeiro, 2 discípulos de João Batista, eles se convertem, ou seja, se tornam agora seguidores de Cristo. Eles ouvem João testemunhar dizendo, aí está vindo o Cordeiro, ou seja, o Cordeiro de Deus. E então os discípulos, ouvindo isso, começaram a seguir a Jesus. E nós vimos tudo aquilo que resultou por causa deste seguir Jesus. Jesus então percebe que está sendo seguido, volta-se para esses discípulos e pergunta, o que é que vocês querem? O que é que vocês buscam? Ou seja, Jesus está querendo tirar deles qual é o objetivo deles de seguir, ou o que é que eles estavam procurando em Jesus. Então eles não respondem aquilo que Jesus pergunta, mas eles fazem uma outra pergunta, mestre, aonde é que o Senhor está morando? E Jesus entende a pergunta. Jesus entende que eles estão buscando um encontro com Ele. Jesus entende que estes discípulos estão buscando não alguma coisa que Jesus possa fazer por eles, mas eles estão procurando a própria pessoa de Cristo. E então Jesus vem e diz, venham e veja. Naquele mesmo dia, Jesus os conduziu para a sua casa. E ali o texto diz que eles passaram a tarde toda conversando com Jesus, aprendendo de Jesus. A ponto de, quando eles voltarem para casa, o texto diz que André, irmão de Simão Pedro, volta para casa e a primeira pessoa que ele encontra é Simão, e então ele começa também a testemunhar sobre Cristo ao seu irmão. E quando então Pedro já está convencido de que André encontrou verdadeiramente alguém diferente, alguém que vale a pena se encontrar, alguém que vale a pena conhecer, ele então resolve ir. E então o texto diz que André levou Simão Pedro até Jesus, e Jesus olha para Pedro, e então tem aquele particular com Pedro, trocando-lhe o nome, e então Pedro agora também passa a ser um discípulo de Jesus. Agora no verso de número 43 em diante, nós temos uma continuidade do testemunho, de discípulos testemunhando a respeito de Jesus. E agora a gente vê que desde João até Natanael, que é o foco nosso hoje do estudo, nós vemos uma progressividade desse testemunho. Começou com uma pessoa, começou com uma voz clamando no deserto, começou com um profeta, começou com alguém que estava à margens do Jordão, anunciando o reino de Deus e anunciando o arrependimento. E quando este testemunhador, ou seja, João o Batista, ele vê Jesus Cristo vindo, ele vai então, ele vai testemunhar sobre este Jesus, dizendo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não apenas fala uma vez, mas no dia seguinte, ele novamente testemunha, este é Jesus, o Cristo, este é o Cordeiro de Deus. E assim começa então uma jornada de pessoas sendo conquistadas por este testemunho. Ou seja, pessoas sendo alcançadas pelo testemunhar a respeito de Jesus. Aqui também nós vimos algumas coisas a respeito do discipulado, ou seja, como deve ser o discipulado cristão. Semana passada nós falamos muito sobre isso, falamos sobre o coração do discipulador e os resultados daquele que de fato entendeu sobre o discipulado.
Agora também nós vamos dar continuidade vendo o que acontece com aqueles que estão sendo alcançados pelo testemunho que João começou, que passou por André, que passou por João o evangelista, se entendermos que aquele outro que estava com André é João o evangelista, e depois passou para Simão, muito provavelmente também passou para Tiago, o irmão de João o evangelista, e agora chega aqui a falar a respeito de Filipe, aquele que também é alcançado pelo testemunho de Jesus. O verso de número 43 diz que no dia seguinte, Jesus decidiu partir a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. As nossas traduções, elas acrescentaram, entendendo que o sujeito deste verso é Jesus, ou seja, o sujeito que sai da onde está e vai para a Galileia, em direção à Galileia, é Jesus. Mas nos originais nós não encontramos, o sujeito identificado. Nos originais, o texto, verso número 43, diz assim: no dia seguinte partiu a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. O sujeito não aparece. Alguns comentaristas dizem que o sujeito aqui não é Jesus, mas dando continuidade a uma linha de pensamento, de um testemunhar sobre Jesus, este sujeito aqui continua sendo André, o irmão de Simão Pedro. Se for assim, então quem é que encontra Filipe não é Jesus, mas sim André. E André também conduz este seu amigo Filipe, que mora na mesma cidade, no mesmo próximo, também pescador. Este Filipe é encontrado então por André e é conduzido a Cristo. Seja como for, seja se for André que leva Filipe a Jesus, seja se Jesus está saindo da cidade, está saindo ali da região onde estava e indo em direção à Galileia, então se é Jesus, também Filipe foi encontrado. O que é certo é que Filipe encontrou Cristo, ou aliás, Filipe foi encontrado por Jesus Cristo. E assim continua o testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Filipe certamente encontrou Jesus, porque antes ouvira falar sobre Jesus, alguém falou a respeito de Jesus. Certamente o texto aqui, o evangelista, ele não esmiuça, ele não diz para a gente em detalhes como foi esse encontro, em detalhes de Filipe com Cristo, mas o que sabemos é que este Filipe também recebeu a mesma ênfase do chamado que os outros receberam. Lá em Mateus nós vamos verificar que este siga-me também foi dito para João, foi dito também para Tiago, foi dito para Pedro, foi dito para André e os outros. Certamente aqui é o primeiro encontro com Jesus. E Mateus, e Marcos, e Lucas vai registrar um segundo encontro com Jesus, quando Jesus encontra eles pescando. Eles ainda não tinham abandonado tudo. Aqui é o primeiro encontro, aqui é o princípio, aqui é o prelúdio desse encontro, desse caminhar. E então, logo após, terá um novo encontro, quando Jesus aparece perto onde eles estavam pescando, e então diz para eles: abandonem tudo, abandone as suas redes, abandone os seus ofícios de pesca e sigam-me, porque de agora em diante farei de vocês pescadores de homem. E então disse: siga-me aos outros. Mas aqui João, ele registra este siga-me de Jesus para Filipe. E então Filipe começa a seguir a Jesus. E é interessante que este Filipe, como André, o verso 44 diz: Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Verso 45, Filipe encontrou um amigo chamado Natanael. Ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe, então, depois de ter sido alcançado, convencido e agora convicto
de quem Jesus era, porque teve esse encontro pessoal com Jesus, porque ouviu dos lábios de Jesus, siga-me, e então ele obedece seguindo a Jesus. Este Filipe, ele então lembra-se de um amigo, talvez um amigo de infância, talvez um amigo também da mesma cidade, do mesmo lugar. Filipe encontra este amigo e deseja falar de Cristo, testemunhar Cristo a este amigo chamado Natanael. O único evangelista que vai falar sobre Natanael é João, o evangelista. Nenhum dos outros evangelhos você encontra Natanael sendo apresentado. Então, muitos comentaristas vão dizer que este Natanael, ele é a mesma, ou seja, Bartolomeu e Natanael é a mesma pessoa. Natanael sendo o seu primeiro nome e Bartolomeu, ou seja, é um segundo nome de identificação deste Natanael, que os outros evangelistas, eles vão colocar nos seus evangelhos, ou seja, nos evangelhos sinóticos. Bartolomeu, então, se for este Natanael, nós entendemos que sim, ele é uma pessoa real, porque alguns outros, tentando explicar por que Natanael não aparece nos outros, explicam dizendo que Natanael é apenas alguém figurativo, ou alguém que apenas o texto, o evangelista quis anunciar como sendo a figura do povo de Israel, ou seja, a figura dos israelitas, como sendo aqueles que são fiéis, aqueles que são idôneos, aqueles em quem não se encontra dolo algum, pois Jesus faz uma declaração a respeito de Natanael e diz que ele é um verdadeiro israelita. Então alguns dizem que este Natanael é apenas uma figura, alguém figurativo do povo de Israel. Mas a maioria dos comentaristas vão associar este Natanael com Bartolomeu. E se é assim, então Filipe, ele resolve falar, testemunhar a respeito de Cristo para esse amigo Natanael Bartolomeu. E então, quando ele encontra Natanael, ele diz: Natanael, eu sei que você também é um israelita e que você é um israelita que tem grande apreço pelas Escrituras. Sei que você lê muitos profetas, sei que você conhece muito bem o Pentateuco, eu sei que você guarda muito bem os mandamentos, eu sei que você é um religioso exemplar. E sabendo disso, eu quero anunciar a você a respeito daquele a quem Moisés escreveu. Quero falar a você a respeito daquele a quem os profetas escreveram. E então, Filipe, ele diz, a quem Moisés escreveu, a respeito de quem Moisés escreveu, e a respeito de quem os profetas escreveram, é Jesus Cristo de Nazaré, filho de José. Então, Natanael, ele pergunta, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa deste lugar, dessa cidade? Conheço bem Nazaré, e eu sei que é uma cidade pacata, eu sei que de lá não surge absolutamente nada e ninguém, eu sei que desta cidade não tem ninguém gabaritado para ser o tal profeta que Moisés escreveu. Nazaré, absolutamente não pode vir absolutamente nenhuma coisa boa de lá. Então Filipe disse, venha e veja. Nesse texto, irmãos, nós temos algumas coisas que podemos tirar deste texto, três lições que podemos aplicar às nossas vidas. Primeira lição que eu posso ver nesse texto é a lição da responsabilidade do progresso do testemunho. Está muito claro aqui que o testemunho está em progresso. Está muito claro aqui que o testemunho, ele caminha progressivamente. Está muito claro aqui que esse texto, ele mostra, o capítulo 1 todo, ele vai mostrar uma progressividade do Evangelho. J.C. Riley, ele vai falar o seguinte, diz que os primeiros versos do Evangelho de João descreve os primórdios da Igreja de Cristo.
Ou seja, ele vai falar que este capítulo 1 de João é exatamente o que aconteceu na igreja de Cristo, o que deveria acontecer na igreja de Cristo hoje. João, ele começa falando a respeito do Cristo, ou seja, revelando o Cristo Jesus, falando sobre o Cristo, o eterno Deus, falando a respeito de Cristo, o Criador de todas as coisas, revelando a pessoa de Cristo, do verso 1 ao verso de número 18, que nós já estudamos. E depois do verso 19 ao verso de número 34, João, o evangelista, ele vai apresentar a respeito do testemunho, o compartilhar do evangelho, o testemunho a respeito de Jesus, o testemunho a respeito deste Deus eterno, deste Cristo, o verbo encarnado, a respeito do Filho de Deus, o testemunhar. Então ele usa o testemunho de João Batista. E do verso 35 ao verso de número 51, nós vemos aqui discípulos se convertendo, ou seja, a conversão de pessoas através do testemunho de Cristo. Então, o capítulo de número 1 pode sim bem ilustrar como deve ser entendido, visto e pregado o Evangelho. O Evangelho, ele começa com a revelação de Cristo, de quem Cristo é. Depois passa por estágio do professar, do testemunhar quem este Cristo é, este Cristo revelado a nós. E depois disso, como consequência deste testemunhar, surgem as conversões de pessoas que creem no testemunho, pessoas que creem no Cristo revelado. E aí, então o ciclo começa novamente. Novas pessoas que creram no testemunho, a quem Cristo se revelou, agora também começam a testemunhar. E outras pessoas começam a ouvir. E então essas outras pessoas se achegam, se convertem. E novamente o ciclo se repete. Este é o resumo de como deve ser visto, entendido e praticado o Evangelho. João deixa isso claro no capítulo de número 1. Aqui nós vemos então esta progressividade. Tudo se iniciou com a revelação de Cristo, seguido pelo testemunhar a Cristo, e fechando o ciclo com a conversão a Cristo, e assim iniciando um novo ciclo. João Batista recebe a revelação do Pai sobre quem Jesus Cristo é, batizando-o. João Batista, então, ele testemunha sobre Cristo aos seus discípulos. Os seus discípulos creem em Jesus, convertendo-se a Ele. Outro ciclo, então, se começa. Cristo se revela a André e a João, o evangelista. Estes saem e proclamam um Cristo revelado. Pedro e Tiago se convertem a este Cristo revelado. E então este ciclo novamente começa e assim por diante. Uma verdade que nós podemos encontrar então é que esse evangelho, a progressividade desse evangelho, é um modelo para o crescimento do evangelho, da pregação do evangelho nos nossos dias. Não existe outro modelo para crescimento e expansão do Evangelho. Tudo se inicia como João deixa claro no seu primeiro capítulo do Evangelho que ele escreve. Tudo começa com a revelação de Cristo. Quem Cristo é? Cristo é Deus. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que existe poderia vir a existir. Ele estava antes de todas as coisas. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens, a luz que brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então tudo começou com a revelação de quem Cristo é. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você. Nós ouvimos o testemunho. Alguém testemunhou desse evangelho a você e a mim. E então Cristo foi revelado a você. Então Cristo foi revelado a nós. E então alguém testemunhando sobre este Cristo, nós cremos nesse Cristo. E o resultado disso foi, nos convertemos a este Cristo. Porque é exatamente isso que acontece com aqueles a quem o Pai deu ao seu Filho Jesus. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você. Então não existe outro modelo para o crescimento e expansão do Evangelho, senão Cristo ser revelado, Cristo ser anunciado, Cristo ser pregado, Cristo ser testemunhado.
Mas nós temos uma outra verdade aqui nesse texto. Além da expansão e da progressividade do Evangelho, nós também vemos aqui de quem é a responsabilidade do testemunhar Cristo. A responsabilidade é sempre daqueles que se entendem como discípulos de Cristo. O testemunhar não é a responsabilidade de alguns apenas. Antes, o testemunhar é um privilégio de todos os discípulos. André e o outro discípulo, que talvez seja aqui João, o evangelista, eles entenderam isso. Filipe entendeu isso. Os demais discípulos entenderam isso. A partir deles, o evangelho chegou a você e a mim. A você e a mim. Então, de quem é a responsabilidade de testemunhar Cristo? De todos. Mas o verdadeiro discípulo que entende isso, esse verdadeiro discípulo não vê o testemunhar Cristo como apenas uma responsabilidade ou como uma obrigação. O verdadeiro discípulo, ele vê esse testemunhar Cristo como um privilégio de poder anunciar, falar a respeito daquele a quem é o amado de sua alma. Para o verdadeiro discípulo, testemunhar não é uma obrigação, não é um peso, antes passa a ser um privilégio de anunciar o seu Senhor. No início da era cristã, este sempre foi o método. Homens e mulheres, homens simples, mulheres simples, foram os responsáveis por levar o Evangelho a outros povos e nações. Sim, os apóstolos, eles levaram o Evangelho. Sim, as viagens missionárias que os apóstolos fizeram alcançaram pessoas. Sim, mas na sua maioria, quem alcançou, os responsáveis por alcançar povos e nações, não foram apenas os apóstolos, mas sim todos aqueles que se entenderam como discípulos de Cristo. Aliás, existem igrejas como a de Colossos, que Paulo nunca esteve lá para fundar a igreja, mas o Evangelho chegou lá. Alguns discípulos de Cristo foram e pregaram aos colossenses a respeito de Cristo. Roma também, nenhum dos apóstolos foram e inauguraram uma igreja ou fundaram uma igreja em Roma, mas o Evangelho ali chegou, o Evangelho foi pregado. Algum discípulo assumindo a sua responsabilidade, mas não vendo como apenas uma responsabilidade, mas mais do que isso, viram como um prazer poder falar de Cristo, levaram o Evangelho aos outros povos e outras nações. É por isso que nós hoje temos este Evangelho, é por isso que este Evangelho chegou até mim, chegou até você, chegou até nós, porque alguém assumiu esta responsabilidade. Mas mais do que isso, viram um prazer poder falar de Cristo. Homens simples, mulheres simples, padeiros, ferreiros, mercadores, donas de casas, estudantes, militares, navegantes, entre outros. Estes levaram o Evangelho e chegou até nós aqui este Evangelho a respeito de Cristo. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos hoje entender que o grande desafio da igreja em nossos dias é voltar a este princípio da proclamação do Evangelho. Nós precisamos entender que o meio pelo qual vidas são salvas e alcançadas é pelo testemunhar sobre Cristo. Métodos e métodos se criam em busca de tentar levar o Evangelho às pessoas. Entretanto, são métodos falhos, métodos que não convencem, métodos que não formam Cristo nas pessoas.
Como disse B.M. Bounds, ele diz o seguinte: estamos à procura de melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores homens. Deus continua procurando homens e mulheres para continuar a conduzir a propagação do Evangelho. Ele chamou homens aqui, ele chamou pessoas aqui, por mais simples que fossem, por mais indoutos que fossem, ele chamou pessoas e contou com elas na propagação do Evangelho, e assim houve uma progressividade do Evangelho. Começou com uma voz que clama no deserto, depois 2 discípulos de João, esta voz, e depois passou para outros e outros e outros, e aqui estamos, discípulos deste Cristo, o Cordeiro de Deus. O progresso do Evangelho está não em investir em estruturas prediais. Sim, é importante termos um prédio aonde cultuarmos, sim, mas o foco, a progressão do Evangelho não consiste nisso. A progressão do Evangelho está em investir em pessoas, em discipular pessoas a Cristo, em ensiná-las a Cristo. Este deve ser o foco da igreja, sempre foi o foco da igreja e deve ser o foco da igreja. Quando a igreja perde esse foco, ela deixa de ser uma igreja evangelística, ela deixa de ser uma igreja que professa, uma igreja que anuncia, uma igreja que testemunha sobre Cristo, para testemunhar de si mesma. Quantas igrejas perdidas em si, quantas igrejas perdidas em seus métodos, quantas igrejas perdidas em suas estruturas, quantas igrejas com grandes estruturas, megas igrejas, mas com o foco perdido, não anunciam mais a Cristo, não se converte mais ninguém, não se confronta com as Escrituras, o coração do pecador. Mas o que se fala, o que se apresentam são suas estruturas, seus métodos. Como discípulo de Cristo, precisamos assumir nossa responsabilidade primordial e fazer dessa responsabilidade nosso prazer. Anunciar Cristo por puro prazer. Eu vejo isso em André. Eu vejo isso em Filipe, eu vejo isso nos apóstolos, eu vejo isso nesses discípulos que iniciaram a caminhada com Cristo. Eles anunciaram a Cristo, não porque eles foram obrigados, não porque Cristo pediu, não porque Cristo exigiu, mas eles anunciaram a Cristo porque sim, eles entenderam ter encontrado o maior dos tesouros. Eles se entenderam ter encontrado aquela preciosidade que tanto eles procuravam. Eles entenderam que encontraram sim, não apenas um profeta, não apenas mais um que se diz Cristo, mas eles encontraram sim o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus. Ah, meu irmão, quando você se convencer desta verdade, que você não encontrou uma pessoa qualquer, mas que você encontrou o Cristo, Filho de Deus, e isso deve causar em você, em seu coração, um desejo por anunciar este Cristo a outros. E este anunciar ser feito não como uma obrigação, mas sim com puro prazer. A pergunta que fica a você e a mim é: falar de Cristo tem sido seu prazer? Antes de ser qualquer coisa na vida, você tem o desejo de ser uma testemunha de Cristo àqueles que estão à sua volta? Sim, é importante você escolher a sua profissão, sim, é importante você fazer as suas escolhas diárias, mas na sua mente, logo pela manhã, o que vem à tona, o que vem ao seu coração é: eu desejo hoje, neste dia, anunciar a pessoa de Cristo àqueles a quem eu encontrar. Este é o desejo que surge no seu coração.
Se não está sendo que a partir desta noite você possa meditar nestas verdades e logo amanhã pela manhã você então desejar anunciar esta pessoa maravilhosa que é Cristo Jesus. Muitos acham que fazer missões é você ir apenas para lugares distantes. André fez missões. Filipe fez missões. Fazer missões não é você ir para um país distante. Basta apenas você atravessar a rua e falar com aquele que está passando do outro lado. Basta apenas você conversar com aquele que está próximo de você. Nesses últimos dias que nós estamos enfrentando esse período de quarentena, talvez você não possa sair da sua casa, falar com um desconhecido, anunciar a Cristo, mas você pode anunciar Cristo a alguém conhecido através de uma mensagem, mandando através dos aplicativos, através do WhatsApp, do Facebook, Instagram. Você pode anunciar Cristo a essas pessoas. Você pode mandar-lhes mensagens. Mas não mande mensagem prontas, aquelas mensagens que você encontra no perfil, ou que você encontra nas páginas de pessoas que formulam aquelas frases prontas, pré-prontas, fabricadas. Não, que você possa formular as suas próprias frases e você então testemunhar da verdade que Cristo é para você. Aquelas verdades que você encontrou nas Escrituras, e as Escrituras então falou ao seu coração, e isso se tornou verdade, convicção no seu ser, e então agora você através disso, através desta experiência com as Escrituras, você anunciar, falar, escrever, mandar uma mensagem, anunciando, testemunhando sobre o Cristo Jesus. Gosto muito do que um comentarista, ele diz, Godet, ele diz o seguinte: uma tocha acesa serve para acender outras tochas. A pergunta é, você está incendiado no seu coração com esse evangelho? Se o seu coração está incendiado com o evangelho, então você pode perfeitamente incendiar outras tochas. Você pode incendiar outros corações. Assim aconteceu com André, assim aconteceu com Pedro, assim aconteceu com João, assim aconteceu com Filipe, e assim aconteceu com Natanael, o Bartolomeu. Que estas verdades falem ao seu coração, meu irmão e minha irmã. Mas a segunda, encontramos uma segunda verdade nesse texto. Nós encontramos uma segunda verdade que é a fonte do testemunho de Filipe. Pois o texto diz o seguinte, verso 44, Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Os discípulos, como bons judeus que eram, conheciam as profecias a respeito do Messias. Quando Cristo se revela a eles, são convencidos pelo que os profetas diziam sobre eles. Quando Jesus é revelado através dos lábios da boca de João Batista, então eles querem saber se de fato este a quem João Batista testemunha é o Cristo. Por isso que André e João, eles decidem ir até a casa de Jesus, ir lá conversar com Jesus, ir lá passar um tempo com Jesus. Certamente eles foram convencidos pelas Escrituras, eles foram confrontados com aquilo que Jesus falou a eles, e tudo aquilo que Jesus falou a eles estava assim autenticado, estava assim certeiro nas Escrituras. Porque Filipe, ele vem e diz assim, nós achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Nós achamos aquele a quem os profetas também escreveram. Meu irmão,
A fonte do testemunho de Cristo não está em outro lugar a não ser nas Escrituras. Nas Escrituras. Os discípulos assim entenderam. Entenderam que Moisés escreve sobre a vinda de um profeta. Lá em Deuteronômio ele fala sobre isso. Os profetas também, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, como outros, Malaquias, eles vão falar a respeito da chegada deste Messias. E os discípulos conheciam essas profecias. Certamente outros cristos, pseudos cristos vieram antes de Jesus. Certamente outros que se intitulavam como Cristo, o Messias, vieram. Mas como que estes discípulos, eles receberam, eles entenderam, eles perceberam e foram convencidos que Jesus, sim, Ele é o Cristo, o Filho de Deus, por causa das Escrituras. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. O meio pelo qual os primeiros discípulos usaram para confirmar a verdade do Cristo eram as Escrituras. Como saber se é o Cristo? Olhemos as Escrituras. Como saber se esta palavra vem de Cristo? Olhemos para as Escrituras. Como sabemos se esse movimento vem de Deus e se é o verdadeiro Cristo? Olhemos para as Escrituras. Jesus vai falar, olha, vocês cuidam ter nas Escrituras a verdade, mas as Escrituras, é elas que testificam a meu respeito. Jesus mesmo disse, olha, se vocês olharem para as Escrituras vão testemunhar a meu respeito. Os discípulos entenderam isso, os discípulos receberam isso. Meu irmão, minha irmã, qual tem sido a sua fonte para garantir as verdades sobre o Cristo e seus feitos? Qual tem sido a sua fonte? Muitos vêm em nome de Cristo. Muitos apresentam ideias sobre Cristo. Muitos apresentam feitos em nome de Cristo. Contudo, o que ensinam, o que falam, o que realizam, é confirmado pelas Escrituras. Se você comparar, se você olhar, será que aquilo que se prega, será que aquilo que se ensina, será que aquilo que se fazem, os movimentos que acontecem, será que estão embasados, enraizados com as Escrituras? Esta é uma verdade a você e a mim. Filipe, ele testemunhou, eu achei aquele de quem as Escrituras falam. Eu achei aquele de quem as Escrituras testificam. Quantas verdades há a você e a mim aqui nesse texto. Ah, se todos nós cristãos andássemos assim, conferindo as Escrituras para saber se tudo aquilo que acontece nos meios chamado evangélico, se conferíssemos se tudo aquilo está em conformidade com as Escrituras. Ah, se isso acontecesse, quão cristãos verdadeiros então seríamos. Que nesta noite você possa ter no seu coração a resolução de ter como uma única fonte a respeito de tudo aquilo que se diz a respeito e falam a respeito de Deus, que você tenha uma única fonte, a saber, as Escrituras, a palavra de Deus. Que privilégio você tem, meu irmão, que privilégio eu tenho, porque Filipe aqui e os demais discípulos tinham apenas o Antigo Testamento como Escritura. E eles mesmo assim conferiam tudo para saber se de fato aquilo ou aquele que vem em nome de Deus, fazendo algo em nome de Deus, se de fato estes estão nas Escrituras. Você e eu, nós temos um privilégio maior que eles.
O privilégio maior do que eles é porque nós temos o cânon todo pronto, nós temos as escrituras toda pronta, nós temos o antigo, aquele texto, os textos que eles conferiam, os mesmos textos nós temos. E nós temos mais, nós temos o Novo Testamento, o testemunho destes próprios que testemunharam, o testemunho destes próprios que viram, o testemunho destes que apalparam, que tocaram, que viram, que andaram, que caminharam com Cristo. Nós temos essas escrituras. Mas quão triste é o nosso meio, o nosso momento de igreja cristã. Nunca se ouve tantas heresias como nos últimos dias. Nunca se ouve tantos feitos em nome de Deus que não estão nas Sagradas Escrituras. E quantas pessoas seguindo estes movimentos, estes ensinos. Que nesta noite o seu coração se apegue apenas às Escrituras. E que você possa assim então olhar para tudo aquilo que é ensinado e buscar ver se de fato as Escrituras testificam a respeito disso, deste ensino, deste movimento. Que você possa olhar para as Escrituras e ver nas Escrituras a sua fonte. Mas uma outra verdade que eu vejo aqui no texto é que Filipe, no verso de número 45 ainda, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então no verso 46, perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? O texto vai apresentar que surge no meio de um testemunho, no meio do testemunhar de Filipe, uma oposição. Surge um argumento contrário à apresentação do testemunho de Filipe. Filipe diz: olha, encontramos Jesus. Encontramos aquele a quem os profetas falaram e Moisés também falou. Encontramos e ele é Jesus de Nazaré, filho de José. Então um argumento contrário se levanta. Natanael diz: como, Filipe? Filipe, você não pode cair nessa, Filipe. Não, Filipe, não pode vir absolutamente nada de bom de Nazaré. Você por um acaso não conhece essa cidade? Você por um acaso não conhece esse lugar? Você sabe muito bem que de lá não surge ninguém bom. Você sabe que de lá não surge nenhuma pessoa gabaritada. Filipe encontrou, ao anunciar, ao testemunhar, uma oposição ao seu testemunho. Filipe aqui, então, ele toma uma decisão, uma atitude, porque estas oposições sempre aparecerão. Seja aqui no testemunho de Filipe, seja no seu testemunho, no seu dia a dia. Como isso é verdade? Como nós experimentamos isso quando testemunhamos? Pessoas e mais pessoas se levantam com argumentos filosóficos, com argumentos científicos, com argumentos dizendo: não, Cristo não, Ele não pode ser Deus, Ele pode ser sim uma figura histórica, uma figura que nós devemos sim olhar, admirar os seus feitos, admirar as suas ações e atitudes. Não, mas Deus, não, Ele não é Deus, não, Ele não pode ser o Criador de todas as coisas. Quantos argumentos nós enfrentamos quando apresentamos e testemunhamos Cristo? Quantos argumentos você teve contrário ao testemunho quando você anunciou Cristo a alguém próximo? Aqui Filipe anuncia ao seu amigo Natanael. E Natanael se levanta argumentando: não, de Nazaré, não pode ser possível. De lá não surge nenhuma coisa boa. Agora é interessante que Filipe, ele não debate. Filipe, ele não cria uma discussão. Filipe, ele não discute aleatoriamente. Filipe, ele não argumenta filosoficamente com Natanael. Ele apenas diz: Natanael, vem e veja. Quantas verdades há aqui
para nós outros que testemunhamos Cristo. Quando encontrarmos uma oposição, quando encontrarmos alguém cheios de argumentos, quando encontrarmos pessoas argumentativas, quando encontrarmos pessoas querendo uma posição, um argumento humano plausível, quando encontrarmos pessoas que querem e exigem uma argumentação humana a respeito de Cristo, então que você possa, assim como Filipe, não entrar em discussão, não entrar em argumentos, em falácias, mas que você possa olhar como Filipe e ter a mesma atitude, dizer: olha, se você deseja sim conhecer, venha e veja. Que você venha e veja, que você se achegue e conheça, que você se assente comigo, juntamente comigo, e juntos aprendamos juntos. Que você possa dizer isso: venha e veja. Filipe, ele tem uma segurança, e a segurança de Filipe não estava em uma interpretação nova das profecias, não estava calcada em experiências alheias, ele estava alicerçado por aquilo que ele mesmo viu, e ouviu, e concluiu a respeito de Cristo. Filipe, ele não entrou em discussão, ele seguramente disse: venha e veja. Filipe só pôde dizer isso: venha e vê, porque ele antes viu, foi e viu e foi convencido. Ah, quantas pessoas querendo criar debates nas redes sociais. Quantas pessoas brigando, quantas pessoas entrando em argumentos, em falácias, em contendas, arrumando intrigas. Quantas pessoas, em nome do Evangelho, em nome da pregação do Evangelho. Eu nunca vi tanta briga na internet como nos últimos dias. Pastores brigando com outros pastores, irmãos brigando com outros irmãos, falácias e mais falácias, argumentos e mais argumentos. Filipe não entrou aqui, ele quis sim testemunhar a respeito de Cristo, mas o seu testemunhar foi muito além do que apenas entrar nos meandros da discussão teológica, da discussão filosófica. Ele disse: Natanael, eu vi, experimentei, fui convencido, então venha e também experimente, venha e veja, venha e seja convencido. Que esta seja a sua posição, que esta seja a minha posição, a nossa posição. Em meio ao ofício de testemunhar Cristo no seu dia a dia, como você tem lidado com as oposições? Se elas não têm aparecido, avalie se o Cristo que você está anunciando é o mesmo Cristo ensinado e confirmado pelas Escrituras. O Cristo e seus ensinos sempre despertará em alguns objeções e contrariedades, pois Cristo e seus ensinos são e sempre foram confrontadores. Então a primeira coisa é: o Cristo que você testemunha tem despertado, vez por outras, tem surgido pessoas contrárias a ela, pessoas contrárias ao Cristo que você está testemunhando. Se não, se as pessoas estão concordando com o tipo de evangelho que você tem pregado, saiba que o evangelho antes ele confronta, e quando confronta, ele fere, e quando fere, ele causa nas pessoas uma disposição em querer falar contra, em querer ir o contrário, porque o evangelho é assim. Então, tem surgido no seu testemunhar pessoas contrárias ao Evangelho? Se tem surgido, você talvez esteja sim falando a respeito do Cristo, o verdadeiro. Mas a segunda questão é tão importante quanto: quando surgem essas objeções,
O que você tem feito? Como você tem lidado com essas objeções? Sua maneira de lidar com essas objeções é por meio de discussões, intrigas, ou através de um convite simples como este de Filipe? Venha e veja. Discussões teológicas não levará ninguém a se converter e a se convencer sobre Cristo. Podem, no máximo, se convencerem sobre o que você sabe teologicamente e sistematicamente. Porém, conversões acontecem somente a partir do momento do vir e ver o Cristo testemunhado. Teologia é importante, sim, gosto de ler teologia, tenho livros de sistemáticas, teologia sistemática, os mais diversos, gosto de ler teólogos e mais teólogos, tem sim, é importante sim, mas tem o seu lugar, não é em uma apresentação, em todos os testemunhar, em todo o testemunhar, que você irá apresentar uma teologia sistemática a respeito de Deus. Tem o seu lugar, e veremos isso um pouco mais abaixo. Mas o foco do testemunho não deve ser você, e não deve ser o seu conhecimento. O foco do testemunho deve ser sempre a pessoa de Cristo Jesus. Como você tem lidado com as objeções? Assim como Filipe, você tem segurança daquilo que está apresentando? Sua segurança em dizer, vem e veja, é fruto da sua experiência, daquilo que você viu nas Escrituras sobre Cristo? Sua segurança de dizer aos outros, vem e veja, é fruto do seu contemplar Cristo nas Escrituras, do ouvir e desfrutar aquilo que você ouve através das Escrituras? Lembre-se, os testemunhos dos outros devem despertar em você o desejo de ir e ver e conhecer Cristo. E somente depois de ir, ver e conhecer Cristo, então você está autorizado, habilitado a também testemunhar. Testemunhar a partir de testemunho, sem conhecer Cristo, não convencerá ninguém. Imagine se Filipe não tivesse tido encontro com Jesus. Imagine se Filipe apenas tivesse tido encontro com André e ouvido de André a experiência que André teve desse encontro com Jesus. E então Filipe, após ouvir a experiência de André, querer sair e falar para Natanael a experiência que André teve, se ele antes não tivesse tido a experiência com Jesus. Imagine se Natanael seria convencido. Não, Natanael não seria convencido. Natanael só foi convencido em ir e ver, porque Filipe viu, Filipe creu, Filipe foi convencido. Como é que eu me convenço? Quando é que eu me convenço sobre Cristo? É quando eu vou até Ele, é quando eu conheço Ele, é quando eu estudo a respeito dele. Aí sim, aqui abre espaço para a minha busca, para o meu estudo teológico, para o meu estudo das sistemáticas teológicas. Aqui sim, quando eu estou diante das Escrituras, e quando eu estou agora aprendendo, quando eu estou agora estudando as Escrituras e absorvendo as Escrituras, aqui sim cabe o estudo a fundo das Escrituras, o conhecer a fundo das Escrituras. Aqui sim, nesse momento, aonde eu estou só, não tem ninguém para discutir, aonde não tem ninguém para ver, aonde não tem ninguém para argumentar, quando eu estou sozinho com as Escrituras, aqui sim cabe aqueles estudos minuciosos, aquelas teologias sistemáticas, porque agora eu estou buscando para conhecer Deus, e não para debater sobre Deus, e não para discutir sobre Deus. Depois desse momento, quando eu for anunciar o Cristo, agora eu anuncio o Cristo de forma segura, porque eu compreendi, porque eu entendi, porque eu vi nas Escrituras o Cristo. Por último, o resultado
deste pregar o Cristo e testemunhar o Cristo resultará naquilo que resultou na vida de Natanael, que resultou na vida de Filipe, que resultou na vida de André, que resultou na vida de Simão Pedro, que resultou na vida de João, que resultou na vida de João Batista, que resultou na sua e na minha vida, o encontro com Cristo. O resultado da exposição fiel de quem Cristo é aos corações sedentos é apenas um encontro com aquele que é o centro do testemunho. Assim foi com todos estes. Somente com o encontro real e pessoal com Cristo é que os nossos corações são transformados. É somente quando há o encontro com Cristo, um encontro verdadeiro com Cristo, é que os nossos corações são transformados. André e João, o evangelista, tiveram um encontro com Jesus e tiveram seus corações transformados ao trocar a fidelidade de um antigo mestre, João Batista, por um novo mestre, um mestre muito maior do que aquele outro, um mestre superior àquele outro. Eles tiveram seus corações transformados. Dificilmente um discípulo troca de mestre. Dificilmente um discípulo abandona o mestre. Mas aconteceu com André e com João o evangelista. Eles ouviram o testemunho. E eles então foram e seguiram um outro mestre. Houve uma transformação nos seus corações. Eles encontraram o verdadeiro. O mesmo aconteceu com Pedro. Pedro não apenas tem o seu nome trocado, como também sua vida é transformada. O Pedro impulsivo, o Pedro inconsequente, o Pedro temperamental, este mesmo Pedro foi transformado em um novo Pedro, um Pedro amoroso, um Pedro preocupado com seus irmãos, um Pedro que agora é manso, um Pedro que agora ele consegue sentar na escrivania e escrever uma carta maravilhosa, como as suas duas cartas, uma carta que ensina os irmãos como enfrentar a tribulação, como os irmãos sofrerem por causa do nome de Cristo. Este Pedro foi transformado, não é o mesmo Pedro. Este encontro resultou em uma transformação profunda no coração de Pedro. O mesmo aconteceu com Tiago e com João o evangelista. Tiveram seus corações transformados, a ponto de deixarem de ser conhecidos como os filhos do trovão, e agora passaram a ser conhecidos como o discípulo amado, os discípulos amados. Sim, também aconteceu com Filipe. Filipe, a figura de alguém desconhecido, a figura de alguém sem importância, a figura de alguém apenas que é lembrado por João nos seus evangelhos, no seu evangelho. Nenhum outro evangelista cita Filipe, apenas João cita Filipe no evangelho. Uma pessoa, um discípulo esquecido, um discípulo abandonado, mas este discípulo aqui é um discípulo que teve um encontro com Cristo e teve o seu coração também transformado. Não apenas Filipe, mas também Natanael. Natanael aqui, Bartolomeu, sendo a figura de alguém religioso, extremamente apegado às suas tradições, um homem rude nas respostas, mas um homem que é transformado em um discípulo que aprendeu a confiar. Natanael. Todo encontro com Cristo torna-se em uma experiência inesquecível. Não apenas o encontro transforma o coração, mas o encontro com Cristo é um encontro inesquecível. João jamais esqueceu desse encontro. Se é João o evangelista, João ele registra bem aqui dizendo a hora exata que eles encontraram Jesus. Um dia inesquecível. Para Filipe, um dia inesquecível. Para Bartolomeu, Natanael, um dia inesquecível. Um encontro inesquecível. Isso aconteceu com Simão.
Isso aconteceu com Natanael, isso aconteceu com Filipe, isso aconteceu com André, isso aconteceu com você e comigo. Todo encontro com Cristo é um encontro marcante, é um encontro transformador e ao mesmo tempo um encontro marcante. O verdadeiro encontro com Cristo, além de causar profundas mudanças, causa um profundo despertamento em progredir espiritualmente na caminhada cristã. Esse progredir não é privilégio de alguns, mas sim um chamado para todos. Concluo com algumas aplicações a você e a mim. Primeiro, precisamos entender que o progresso do Evangelho não está refém de métodos. Ele depende apenas de Deus. E é o meio utilizado por Deus sempre foi e sempre será o testemunhar daqueles que conheceram, viram e experimentaram o Deus encarnado das Escrituras. O meio pelo qual Deus traz pessoas ao conhecimento de Cristo não é outro senão o testemunhar. Está claro nesse capítulo 1. Testemunhos e mais testemunhos, conduzindo pessoas a conhecer Cristo. Testemunhos que apontam para Cristo, trazendo pessoas a se curvarem diante de Cristo. Que isso fique claro a você e a mim, meu irmão. Não são os métodos que irão fazer pessoas se converterem a Cristo. É o seu testemunhar. É o meu testemunhar, é o meu falar, é o meu agir, é o meu demonstrar Cristo, que irá convencer pessoas. Segundo, a responsabilidade do anúncio e testemunho do Evangelho é prerrogativa de todos os discípulos e não apenas de alguns. Todos nós somos responsáveis. Todos nós devemos olhar para esta responsabilidade, mas não assumi-la como um peso, como uma obrigação, mas assumi-la como um ato de prazer, algo prazeroso de se fazer, anunciar Cristo, anunciar aquele a quem encontramos, anunciar o Jesus que transformou nossas vidas, anunciá-lo. E terceiro, a fonte do testemunho sempre foi e continua sendo as Escrituras. A fonte do seu testemunho, a fonte do meu testemunho sempre foi, deve sempre ser as Escrituras. Porque é elas que falam a respeito de Cristo. Suas experiências não valem. Suas experiências valem para você. Suas experiências não valem para anunciar e testificar Cristo. Seus sonhos, suas visões não valem para anunciar Cristo. O único testemunho válido que anuncia Cristo são as Escrituras. Portanto, se apegue às Escrituras, leia as Escrituras, se aprofunde nas Escrituras, conheça as Escrituras, e seja convicto das Escrituras, e então, só então, anuncie Cristo quando o seu coração estiver cheio e inundado pelas Escrituras. Aí então você irá convencer pessoas, não convencer as pessoas a respeito de você mesmo, não convencer as pessoas a respeito das suas experiências, mas convencer as pessoas a respeito da verdade sobre Cristo. Quarto, seu encontro com Cristo resultou em mudanças significativas em sua vida. Seu encontro com Cristo despertou em você um profundo despertamento e desejo em continuar progredindo na caminhada cristã. Seu encontro com Cristo, ele despertou em você um desejo de buscar, conhecer, se aprofundar e então anunciar, testemunhar Cristo. É isso que nós vimos nesses discípulos todos. Foram a Cristo, viram a Cristo, conheceram a Cristo, se aprofundaram em Cristo
E o resultado foi anunciar Cristo. Que esse seja o ciclo da sua vida e da minha vida. Ir para Cristo, conhecer Cristo, anunciar Cristo, e então levar pessoas a Cristo. E o ciclo começar de novo. Ver Cristo, conhecer mais Cristo, se aprofundar nele, anunciar Ele, e então conduzir outras pessoas a Cristo. Lembre-se de uma verdade. Testemunhar fielmente sobre Cristo é apresentar apenas Cristo. Testemunhar fielmente sobre Cristo é apresentar apenas Cristo. Você e seus planos e seus desejos passam a ser segundo plano. Termino mais uma vez trazendo um episódio da vida do príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Um belo dia, um homem que conhecia Spurgeon resolveu convidar um amigo para assistir e ouvir as suas pregações, uma de suas pregações. A princípio, esse amigo cético, ele objetou, ele não queria ir. Mas este homem, de tanto insistir, tanto falar, não, você precisa conhecer esse pregador. Eu nunca vi um pregador como ele. É um grande pregador, é o melhor dos pregadores que existe aqui na Inglaterra. Não, é o melhor, você não pode perder, você não pode deixar de ouvi-lo, você não pode deixar de assisti-lo. E então, de tanto insistir, este amigo resolveu ir. E quando chegou, esse amigo ouviu a pregação, sem demonstrar nenhuma reação. Ouviu a pregação de Spurgeon. Terminou a pregação. Ambos foram embora. E no caminho de volta, esse convidado então começou a expor aquilo que ele viu na pregação. Então ele começou a dizer assim: como ele é sublime, como ele é fantástico, como ele é genial. E aí esse amigo então, esse homem que convidou esse amigo disse: eu não falei a você que esse pregador é genial, eu não falei para você que ele é um grande pregador. E então esse amigo parou a conversa e disse: não, eu não estou falando de Spurgeon, eu estou falando de Cristo que Spurgeon apresentou. Ah, meu irmão, que a sua vida também faça isso. Fale mais de Cristo e fale menos de você. João Batista entendeu isso. Que ele cresça e que eu diminua. Que assim seja o seu viver. Que assim seja o nosso viver. Viver para a glória de Cristo. Quero orar com você e por você. Pai, gratos somos por tudo. Gratos somos pelas verdades da Tua palavra. Gratos somos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou nesta noite. Continue conduzindo os nossos corações. Continue nos ajudando, ó Deus, a sermos verdadeiras testemunhas. Testemunhas que fielmente anunciam Cristo. Que não apresente apenas um Deus demiurgo, que não apresente um Deus distante. Não, que nós venhamos apresentar o verdadeiro Deus, o Cristo das Escrituras. Que o nosso viver anuncie Cristo, que as nossas palavras falem a respeito de Cristo, que a nossa demonstração, que as nossas atitudes demonstrem a pessoa de Cristo, e então que outras vidas sejam alcançadas assim como fomos alcançados pelo testemunho sobre o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Ajude-nos, Espírito Santo, conduza-nos assim ser, conduza-nos assim viver, para que então Ele, Cristo Jesus, seja evidenciado em nós e através de nós. No nome dEle oramos, agradecidos ao Senhor, Pai. Amém. Que Deus te abençoe.